Olá, eu sou a Tarsila, sou psicóloga e nesse curso nós estamos conversando e discutindo sobre como você pode ajudar seus pacientes a acessar os recursos para se fortalecer e enfrentar situações adversas, certo? Seja bem-vinda e bem-vindo à nossa segunda aula do curso. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre a minha trajetória enquanto psicóloga, sobre a minha relação com o construto de resiliência e o quanto essa relação com esse construto tem sido importante para a minha prática, né? Sobre o conceito em si, a definição do conceito, e aí destrinchamos cada palavrinha que está no conceito. Conversamos sobre a origem do conceito, possibilidades de aplicações práticas do conceito. Então, assim, foi uma aula muito rica, com muita informação. Se você não assistiu essa aula, corre para assistir. A aula ainda está disponível, o link está aqui embaixo. Então, para tudo, vai assistir a primeira aula e depois a gente volta e continua com essa segunda aula, tá bom? Para quem já assistiu a aula, eu queria agradecer os comentários que fizeram na nossa página e dizer que eu continuo me empenhando para responder o mais rápido possível, tá bom? E se ainda tiver restado alguma dúvida de quem já assistiu, de quem ainda vai assistir e quiser fazer mais um comentário, deixa lá na página, certo? Na aula de hoje, o que é que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre primeiros cuidados em psicologia, certo? Essa aula, ela é baseada em uma cartilha, que eu também vou disponibilizar o link para vocês aqui embaixo, tá? Em uma cartilha de orientação para pessoas e profissionais que vão prestar as primeiras assistências, a primeira assistência em uma situação de crise, certo? Então, eu compilei algumas informações muito interessantes e muito importantes que estão nessa cartilha, né? Juntei com os conhecimentos que eu tenho sobre resiliência e essa forma de identificar, facilitar o acesso das pessoas aos recursos para se fortalecer e transformei isso na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai falar tanto na situação em que você vai precisar atender alguém em uma situação de fato emergencial, como no primeiro atendimento, que pode acontecer em qualquer contexto de atuação do psicólogo, numa clínica, numa comunidade, numa escola, quando recebe um paciente em crise, e também na clínica particular, né? Por que é importante a gente pensar nesse primeiro atendimento em crise? Porque, veja, os primeiros cuidados psicológicos não é uma prática exclusiva do psicólogo e da psicóloga, tá? É um treinamento, uma orientação que pode ser feita por qualquer pessoa que vai se voluntariar ou que vai estar em uma situação de trabalho mesmo, de atuação, em crise. E esse conhecimento, essas orientações, você nunca sabe quando você vai precisar delas. Por quê? Você pode se deparar com uma situação caótica de crise a qualquer momento na sua vida. Você pode, por exemplo, presenciar um acidente de carro e precisar oferecer um suporte inicial para as pessoas que estão ali envolvidas. Ou você pode, como eu já falei, receber no seu ambiente de atuação uma pessoa que chega em crise, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, por exemplo, acabou de saber que alguém da sua família morreu, tá? E no consultório também. Mesmo no consultório, seja no primeiro atendimento, ou seja ao longo do processo psicoterápico, pode ser que um dia a pessoa chegue em crise aguda, a pessoa chegue precisando lidar com uma situação muito grave, uma pessoa que perdeu o emprego, uma pessoa que perdeu alguém, uma pessoa que está ali com aquela angústia aguda e você vai precisar saber como lidar com isso. Então, soma-se a essa necessidade que pode aparecer em qualquer momento da vida, em qualquer contexto de atuação, ao nosso contexto atual, que é de uma situação de emergência, que é de uma situação catastrófica. Então, estamos todos e todas vivendo uma grande adversidade, uma grande tragédia coletiva com a pandemia do coronavírus.
isso aumenta e muito a chance da gente precisar desse conhecimento de primeiros cuidados em psicologia, né? Porque efetivamente, a qualquer momento, a gente pode precisar oferecer esses primeiros cuidados. E como não é exclusivo do psicólogo, qualquer pessoa pode estudar e treinar para isso, mas se é algo que, na verdade, qualquer pessoa pode fazer, imagine para nós psicólogos que já temos, em geral, mais experiência com esses atendimentos. Então, não é nada complexo, são apenas alguns aspectos para que a gente possa se atentar no momento do atendimento em crise, tá? Então, do mesmo jeito que eu posso colocar essas orientações em prática, você também pode, qualquer profissional de qualquer área pode, contanto que respeite os critérios e as orientações, tá? E por que eu falo especificamente também, por que eu vou trazer aqui o contexto da clínica? Porque na clínica a gente nunca sabe, não só na clínica, em qualquer contexto, mas também na clínica, a gente nunca sabe se aquele vai ser o nosso único atendimento com aquela pessoa, o primeiro atendimento, né? Pode ser que a pessoa não volte para um segundo atendimento por milhares de razões. Porque está com a resistência muito alta, porque não pode pagar, porque não está afim, enfim, porque sofreu algum outro problema, adoeceu, perdeu o emprego, a pessoa pode não voltar, concorda? Não tem garantia nenhuma que a pessoa vai voltar. Então, é importante que a gente faça o melhor que pode ser feito em termos de primeiros cuidados psicológicos no primeiro atendimento, sabe? Porque tanto isso aumenta a chance dessa pessoa voltar e dar continuidade ao seu processo psicoterápico, quanto você vai ter feito algo possível naquele momento, naquela atuação. E eu acho que esse pensamento é um pensamento que a gente precisa levar para qualquer situação, tá? Os primeiros cuidados psicológicos têm o objetivo de oferecer um apoio psíquico e social a pessoas em situação de crise, tá? Por isso que não é exclusivo da psicologia, porque esse apoio e esse cuidado vai para além de uma avaliação e cuidado psíquico, certo? É muito mais amplo. E tem o objetivo de minimizar o impacto daquela situação, daquele evento estressor que a pessoa acabou de passar. A cartilha, essa combinação de orientações foi desenvolvida de acordo com diversas instituições nacionais e internacionais, né? Então, há muita concordância nessas orientações, tá? São orientações muito bem fundamentadas. A cartilha foca em situações de desastre, em situações emergenciais mesmo. Em geral, situações que acabaram de acontecer. Então, suponha que você é uma psicóloga, um psicólogo ou alguém de outra área que resolve se voluntariar ou que é contratada para atuar em uma situação de emergência e desastre, né? Então, você chega meio que é tudo muito rápido que acontece, é tudo muito caótico, e aí você chega no lugar onde aconteceu e vai atuar e vai abordar as pessoas que estão ali naquele contexto, naquela situação que você considera que estão mais em risco e que precisam mais de atenção e de cuidado. É assim que funciona. Então, aqui em Fortaleza, não faz muito tempo aconteceu um desastre que foi um prédio que desabou, né, e que fez algumas vítimas. E aí muitos psicólogos se voluntariaram para ir prestar atendimento, esse tipo de atendimento às pessoas, aos familiares das vítimas que estavam lá no local do prédio, certo? Então, situações de desastres, como esse que eu acabei de usar como exemplo, do prédio que desabou, ou como o exemplo que todo mundo já está cansado de saber, que é a pandemia, né? E essas situações mobilizam nas pessoas a solidariedade, né? A gente fica muito mobilizado, isso é uma reação super comum e esperada,
para querer fazer algo para ajudar. Outra situação mais recente dentro da situação da pandemia foi a situação que Manaus viveu recentemente, né? Muita gente morreu por falta de oxigênio. E aí muita gente do Brasil inteiro se mobilizou para ajudar. Isso é importante para quem ajuda como forma de elaboração daquela situação, sabe? Elaboração emocional, essa sensação de que eu estou ajudando, de que eu estou fazendo alguma coisa para enfrentar essa situação é importante para quem faz e para quem recebe. Mas a gente precisa, antes de entrar em um contexto desse, para atuar nesse contexto, a gente precisa fazer toda uma avaliação, né? Uma avaliação que tem que ser meio rápida também, porque tudo é rápido e caótico, mas essa avaliação precisa ser feita. A primeira avaliação que precisa ser feita é individual, interna, né? Não só interna, vamos começar pela avaliação individual. A primeira coisa que você precisa se perguntar é se você tem condições naquele momento para oferecer aquele tipo de ajuda. Que condições você está falando, Tessila? Condições emocionais, né? Você pode realmente oferecer aquilo porque vai te afetar muito emocionalmente. Condições de tempo, tem muita gente que queria se voluntariar para atuar em situações como essas, mas não pode porque tem um trabalho ou qualquer outra atividade, ou filhos, ou alguma situação que a impede de efetivamente ir. Então você não pode simplesmente largar a sua vida e os seus compromissos para enfrentar uma situação dessa, sendo que você não vai dar conta de sustentar aquele apoio. Certo? Então se pergunte se você tem condições emocionais, se pergunte se você tem condições de tempo, se você pode abrir mão das suas outras atividades diárias para ir se dedicar àquilo. Em muitos casos, as pessoas são profissionais de outras cidades que viajam, né? Por exemplo, se algum de nós que não é de Manaus resolvesse viajar para Manaus para prestar essa assistência, sabe? Então você se pergunta se você está em condições emocionais, se você está em condições mais externas, né? Que é essa de tempo, de dinheiro, de poder parar a sua vida. Mas uma coisa importantíssima também que você precisa avaliar é se aquela situação específica, aquele contexto e aquelas pessoas que estão ali precisam, de fato, do tipo de ajuda que você pode e quer oferecer, certo? Porque eu posso ter certeza, por exemplo, que a melhor coisa que eu poderia fazer na situação do prédio que desabou aqui em Fortaleza era correr para lá e oferecer o meu apoio. Só que se eu faço isso de forma desorganizada, eu posso atrapalhar mais do que ajudar. Então, para oferecer esse tipo de apoio, é interessante que você esteja vinculada a alguma instituição que está organizando o enfrentamento à situação adversa. Senão, você chega lá e atrapalha, tá? Então, essa ajuda, ela precisa ser organizada e coordenada. Você precisa avaliar se de fato é isso que você pode fazer. Porque tem situações, por exemplo, a situação de Manaus. Eu não sei se isso aconteceu, mas eu não acredito que pudesse ajudar em algo que as pessoas, por exemplo, eu que moro aqui em Fortaleza, né, que eu me dirigisse até Manaus para oferecer um primeiro cuidado psicológico. Porque existem as pessoas que já moram lá e que poderiam fazer isso. E a pandemia inclui esse risco de contaminação. Então, sair de um estado para outro, aumentando as chances de se comunicar e voltar, talvez não seja a forma mais adequada de prestar essa assistência. Talvez a forma mais adequada fosse fazer doação em dinheiro para que pudessem efetivamente comprar o oxigênio. Tá? Mesmo entendendo que esse compromisso não é nosso, de pessoa física, esse compromisso é do governo, né? Isso é injusto, dá raiva, mas é algo que a gente pode fazer porque a situação é emergencial, não pode esperar. Então, se informar como você realmente pode ajudar. E se for, Tessila, me informei sobre tudo isso, avaliei tudo isso, entendi que nessa situação específica vai ser importante eu ir lá ajudar,
Outras situações que aconteceram no Brasil. O incêndio da Boate Kiss, né, eu conheço uma psicóloga, por exemplo, que foi até lá prestar assistência psicológica. Nessa época não tinha esse risco de contaminação, talvez fizesse mais sentido a pessoa se dirigir ao local. Ok. Tarsila, avaliei tudo isso, vi que faz sentido me dirigir ao local, vou me dirigir. Avalie antes de entrar na comunidade, no local, se é seguro, né? Porque se é um lugar que corre risco de desabamento, por exemplo, ou se é um lugar que está havendo um conflito armado, enfim, ou no caso da pandemia, se dirigir ao local vai aumentar a chance de contaminação, e isso pode causar um problema muito maior, não entre. Não entre, não vá. Primeiro, observe se é seguro ir. Porque, veja, se não é seguro ir, você vai causar outro problema para as pessoas que já estão lá lidando com esse problema. No caso da pandemia, se a gente entende que todo mundo... É claro que alguns profissionais vão atuar presencialmente, porque é extremamente necessário, óbvio. Mas se todo mundo que se sensibiliza com alguma situação mais específica da pandemia se dirige presencialmente para prestar esse socorro, a gente está aumentando o risco de contágio. Aumentando o risco de contágio, a gente está aumentando a chance de colapso do sistema de saúde. Ou seja, a gente vai tentar resolver uma coisa e só vai aumentar o problema. A gente vai tentar contribuir e só vai aumentar. Então, em situação de pandemia, preste a assistência com os cuidados necessários nos contextos que são cabíveis. A gente entende, por exemplo, eu entendo, né, que para o atendimento clínico, nem todo mundo pode ou consegue se adaptar ao atendimento online. Muita gente se adaptou, foi massa, funciona muito bem, surpreendente o quão bem funciona o online. Mas, para algumas pessoas, isso é inviável, porque as pessoas podem, por exemplo, conviver com um agressor dentro de casa, a pessoa pode não ter familiaridade nenhuma com a tecnologia, a pessoa pode nunca estar só em casa para garantir o sigilo e a qualidade do atendimento. Então, não é todo mundo que pode fazer esse atendimento de forma remota. E é um serviço essencial. A meu ver, o atendimento psicológico em uma situação de crise coletiva e duradoura como a que a gente está vivendo é muito importante. E a gente não pode simplesmente desassistir as pessoas que não conseguem fazer de forma remota. Então a gente vai precisar, e pelo menos esse é o meu posicionamento, fazer atendimentos presenciais. É claro que a gente pode fazer uma avaliação de risco e ver que em alguns momentos a gente pode não fazer o atendimento presencial, né? E, por exemplo, se a cidade entra em lockdown e a gente fica ali algumas semanas sem fazer, mas a gente precisa voltar a fazer depois. Mas que esse atendimento seja feito preservando todas as orientações sanitárias de proteção, né? A gente não pode se colocar em risco e nem colocar em risco as pessoas a quem nós vamos atender. E aí, falando nisso, já vem uma outra orientação muito importante, que é de você se cuidar. Se você quer prestar atendimento, você tem que cuidar de si, né? E você tem que se comprometer com esse cuidado, sobretudo na situação em que nós vivemos, em que todos que estão cuidando também estão em risco. Eu, como psicóloga, posso perder um ente querido, posso me contaminar, como aconteceu, inclusive, no começo do ano eu tive Covid, e aí eu fiquei com muito medo, muito ansiosa. Então, assim, eu tô cuidando das pessoas, mas eu preciso me atentar à minha vulnerabilidade a essa situação, né? E o que eu posso fazer para me cuidar, para me proteger e para me fortalecer, para lidar com essas demandas que são muito complexas, que são muito intensas, que são muito agudas, tá? Então, vamos recapitular só para a gente não se perder. Se eu quero oferecer assistência psicológica em crise, seja no meu consultório, seja em outros contextos de atuação da psicologia, seja em um contexto de um desastre ou de uma catástrofe que acabou de acontecer,
Eu preciso primeiro avaliar se eu tenho condições físicas, emocionais, financeiras e logísticas de fazer isso, de me voluntariar. Eu preciso avaliar se o que eu quero oferecer é o que aquelas pessoas naquele contexto realmente precisam, se é seguro ir até aquele contexto, se eu não estou colocando a minha vida em risco. Combinar sobre essa atuação, coordenar a atuação com outros grupos de enfrentamento que já estão atuando naquele contexto e me cuidar. E continuar me cuidando durante o tempo que eu estiver lá, de preferência antes, durante e depois. Porque você vai lidar com situações de horror, de morte, de desespero, de impotência. E isso nunca é algo fácil e tranquilo de lidar, tá? E um outro aspecto importante, importantíssimo inclusive, é o da informação. Se eu quero atuar em um contexto de crise, eu preciso me informar sobre a crise, tá? Na aula anterior, eu falei sobre essa avaliação que a gente faz do risco, né? De como a gente avalia se aquele risco, aquela situação estressora é repentina, é duradoura, é frequente, é intensa. Então eu preciso entender o que foi que aconteceu, quais os riscos envolvidos, tá? E informações básicas de como as pessoas podem se proteger daquela situação de risco e de como elas podem acessar os recursos. Quais são os recursos que estão disponíveis para aquelas pessoas naquela situação? Quais são os outros serviços que estão sendo oferecidos? Né? Tem serviço de abrigo, tem serviço de distribuição de alimento, tem serviço de distribuição de dinheiro. O que é que as pessoas em crise precisam saber para navegar essa crise? Voltando de novo para o exemplo da pandemia. A gente, enquanto psicólogo, precisa saber para dar essa orientação, e eu sei que não é fácil manter todas as informações em dias, eu não consigo, apesar de fazer esse esforço, mas assim, a gente precisa pelo menos tentar se informar do que está acontecendo na crise atualmente, e se informar quais são os recursos que as pessoas podem acessar. Então, uma pessoa que perdeu o emprego, no início da pandemia poderia solicitar o auxílio emergencial. Entende que vai muito além do cuidado psicológico, é também um cuidado físico e social, né? Você observar se aquela pessoa tem acesso a suprir as necessidades básicas de abrigo, de alimentação, né? De segurança física. Pronto, então, Tarsila, eu avaliei tudo isso, estou em condições, posso ir, é importante esse tipo de atuação nesse contexto, tá seguro, eu estou munida das informações essenciais sobre o evento estressor que aconteceu e sobre os recursos que essas pessoas podem acessar, então eu vou, chegando lá, se for um lugar que você vai se deslocar ou se for um projeto que ocorre de forma online, por exemplo, eu vou explicar melhor esse exemplo depois, você precisa fazer uma certa triagem das pessoas que mais precisam de ajuda naquela situação, né? Então, você vai, primeiro de tudo, observar o contexto. Observa o contexto, as pessoas que mais precisam de atenção, em geral, são pessoas que são mais vulneráveis e que estariam mais vulneráveis mesmo antes desse acontecimento. Crianças, idosos, pessoas que podem ser discriminadas, como mulheres, como determinadas etnias. Então você precisa considerar tudo isso, pessoas que estão feridas, pessoas que estão em surto, psicológico mesmo, que estão alucinando, que estão tendo uma reação emocional muito, muito intensa. Essas são as pessoas que precisam ser priorizadas, né? As pessoas que estão em maior risco. Então, primeiro você faz essa avaliação de risco e aí você se aproxima da pessoa que você considera que precisa de ajuda e você vai e oferece ajuda, se apresenta, fala da instituição a qual você pertence, a qual você faz parte, e
mesmo que você tenha observado que claramente aquela pessoa precisa de ajuda, não conclua isso e chegue oferecendo sem antes perguntar. Sempre pergunte: você está precisando de ajuda? Ou como é que eu posso te ajudar? Tá? E escute da pessoa a necessidade dela. Então, é uma pessoa que você já sabe, já viu que não se alimentou o dia inteiro. Então, você já sabe que ela precisa de alimento. Mas, se você vai prestar o primeiro cuidado psicológico, antes de oferecer o alimento, você pergunta: você está precisando de alimento? Então, você checa primeiro as necessidades básicas, tá? Você checa primeiro se a pessoa tem abrigo, tem onde dormir, se a pessoa está ferida fisicamente, se a pessoa está em surto, se a pessoa tem acesso a alimento, se a pessoa tem acesso a cuidado de saúde. E aí, se tiver tudo isso, você entra em uma questão mais emocional, tá? Porque se a pessoa tá com a perna, com um corte profundo na perna, é claro que essa pessoa não quer conversar e nem precisa conversar, né? O que essa pessoa precisa fazer é ser direcionada a um atendimento que vá cuidar desse corte da perna. Então, ter essa sensibilidade de não querer empurrar o meu apoio psicológico e emocional, porque é isso que eu acho que eu devo fazer e quero fazer. Tem que ver se é aquilo que a pessoa precisa e quer receber. Porque às vezes a pessoa até precisa, mas não quer, aquilo não faz sentido para ela e ela não quer conversa. E você precisa respeitar a vontade dessa pessoa e a sua própria capacidade de resolução de problemas e de resolver, e de decidir, de escolher os caminhos que ela vai seguir. Mas aí, se ela, né, quando você oferece cuidados que são físicos e sociais, você pode escutar a pessoa. E aí vem essa parte que é muito importante de ouvir a pessoa, não só no que diz respeito a essa pergunta inicial de o que é que ela está precisando, como é que você pode ajudar, mas no que diz respeito a como ela está se sentindo naquela situação. Só que não precisa, nesse primeiro cuidado psicológico, você não precisa cavar muito, sabe? Você não precisa fazer interpretações, não é um processo psicoterápico de longa duração, não é algo que você vai poder fazer um acompanhamento mais prolongado do caso, tá? Então, não adianta entrar em dores que você não vai ter condições, que você não vai ter oportunidade de acolher, certo? Agora, se a pessoa tá te falando da maior dor do mundo, acabei de perder o meu filho nesse acidente, é claro que ela vai poder falar dessa dor. Então, o que eu tô falando aqui não é que você não possa perguntar à pessoa sobre como é que ela está se sentindo, e muito menos que você não possa ouvir. Pelo contrário, escute tudo que a pessoa tem a dizer naquele momento, certo? E faça uma escuta muito atenta e muito cuidadosa. Mas não precisa forçar a barra, não precisa ser invasiva ou invasivo para tirar da pessoa sentimentos e emoções e falar, tá? Pergunta, cuida, oferece ajuda, sem ser invasivo. E sempre deixando claro que você está disponível, porque pode ser que naquele primeiro momento a pessoa não queira falar nada, mas em outro momento ela queira. Então você diz assim: tudo bem, se você precisar entrar em contato comigo de novo, eu vou estar ali, ou então eu vou estar disponível nesse número. E aí, nesse primeiro atendimento, você faz essa avaliação, né, de risco, e você precisa atentar muito aí, já com a lente da psicologia, aos recursos que aquela pessoa tem, né? Você só vai poder fazer encaminhamentos e fortalecer e reforçar os recursos que ela tem se você conseguir identificar os recursos. Então, nessa fala dela, por mais que seja uma fala caótica, por mais que seja uma fala muito angustiada, ela pode falar de alguns recursos, né, do tipo: ainda bem que eu tenho a minha vizinha que fica com os meus filhos para eu poder cuidar da questão do enterro do meu marido. Um exemplo, né? Então, ao finalizar o atendimento, você retoma os recursos, tá? E você nomeia os recursos para a pessoa que você acabou de atender.
olha, é interessante que você não esqueça, ou então que você lembre, sei lá, dos recursos que você tem. Por exemplo, a sua vizinha. E aí entra também os outros recursos que são mais formais, que fazem parte da rede de apoio formal, que são os serviços que essa pessoa pode procurar. Tanto os serviços de ONG, de projetos, como serviços de assistência social e de saúde, né? Então, você precisa conhecer a rede, tá? Você precisa conhecer a rede de apoio, você precisa entender que, por exemplo, se aquela situação é mais grave e precisa de um atendimento e de um cuidado especializado, você pode encaminhar essa pessoa para um CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, conhecendo a rede, você vai fazer os encaminhamentos necessários. No final desse atendimento, você fala isso, você faz essa devolução dos encaminhamentos, né, que são importantes naquele caso, e dos recursos que essa pessoa tem e que pode acessar, porque assim você facilita o acesso da pessoa aos recursos, ok? Agora eu vou falar brevemente sobre o contexto da clínica, considerando que uma pessoa te procurou para o primeiro atendimento na clínica, ou isso também, eu vou falar mesmo do contexto da clínica, mas isso também é válido para uma pessoa que te procurou para um primeiro atendimento em outra área de atuação da psicologia. Uma coisa que a gente precisa entender é que é importantíssimo que esse primeiro atendimento seja muito acolhedor. Eu aprendi esse negócio do atendimento não punitivo com uma colega da abordagem comportamental. E é uma coisa que eu acho muito interessante dessa abordagem, eles focam muito no primeiro atendimento, sabe? Porque se a pessoa não pode se sentir no primeiro atendimento mais desconfortável do que ela já estava se sentindo. É claro que a gente entende que para muita gente é desconfortável chegar para uma pessoa desconhecida e falar dos seus problemas e das suas questões mais íntimas ou mais dolorosas. Então, justamente por entender que isso já é difícil o suficiente, é que a gente precisa se comprometer para não tornar isso mais difícil ainda, esse momento mais difícil ainda. A gente não pode ter, na minha visão, uma atuação que deixe a pessoa mais desconfortável. A gente precisa deixar aquele momento o mais confortável possível. Então, para isso, vou dar como exemplo o silêncio. O silêncio é importantíssimo para um processo psicoterápico. Inclusive, é importante também para esse primeiro cuidado psicológico. Porque se eu não me calo nunca, a pessoa não vai ter nem espaço para falar o que ela precisa falar. Então, quando eu me permito alguns momentos de silêncio, eu permito que a pessoa traga novos conteúdos, ok? Ok. Porém, num primeiro atendimento em clínica, dependendo da abordagem e do estilo do profissional, alguns profissionais optam por já ficar em silêncio desde o primeiro contato com o paciente. Eu não tenho essa conduta. Eu não acho que quando o paciente chega para procurar ajuda, assistência psicológica pela primeira vez com uma pessoa que ele não conhece, né, vivendo um momento de crise, porque as pessoas que nos procuram estão em crise, podem não estar na crise aguda de ter acabado de morrer uma pessoa que ela ama, mas ela pode estar vivendo o luto, né? Então essas pessoas estão em crise geralmente quando nos procuram. Eu não acredito que uma pessoa que já chega em crise precisa ainda que eu fique lá calada, sem dizer nada, esperando a pessoa. E fora que tem gente que é muito introvertida, né, que tá morrendo de vergonha de falar. Então, eu vou sentindo muito como é que aquela pessoa tá, como é que ela tá se colocando. Inclusive, eu fico, e essa é uma orientação importante, tá? Ficar atenta à comunicação, não só a comunicação verbal, como a comunicação corporal, como é que aquela pessoa senta, como é que aquela pessoa se expressa, como é que aquela pessoa, como é que estão as feições dela, né? Tudo isso precisa ser observado, certo? E aí eu vou observando, tem gente que chega na clínica e aí eu faço ali alguma conversinha quebra-gelo, né? Pergunto se foi fácil, deu certo estacionar, se foi fácil chegar no consultório, se deu certo estacionar. E aí faço a pergunta, o que te trouxe aqui? Tem gente que eu faço essa pergunta e a pessoa fica falando
durante 50 minutos, sem parar. Tem gente que eu faço essa pergunta, ele me responde com uma frase e depois fica calado. Então, eu vou sentindo o movimento da pessoa e vou agindo de acordo com esse movimento. E aí, se eu percebo que a pessoa fica muito calada, eu vou fazer perguntas que são perguntas essenciais para que eu possa avaliar o caso, compreender a queixa daquela pessoa. Então, eu começo a perguntar sobre as diversas áreas de vida, né? Sobre a queixa, sobre a família, sobre a relação da pessoa com o trabalho, com os estudos. Eu vou fazendo perguntas básicas. E a pessoa geralmente vai se soltando e vai ficando mais à vontade, tá? Agora, quando a pessoa realmente entrou em processo, já tá há algum tempo no processo, aí eu já deixo o silêncio pairar por mais tempo e a pessoa se virar com o silêncio, né? Considerando a importância dele. Sendo que, uma observação importante, por mais que eu faça perguntas gerais, básicas, no primeiro atendimento, aí é uma conduta minha, e é assim que eu acredito que funciona. Vocês podem até comentar um pouco como é que vocês lidam com essa conduta. Eu não faço anamnese no primeiro atendimento. Eu não faço uma entrevista de anamnese, né? Eu não pego um roteiro de entrevista e vou fazendo para a pessoa aquelas perguntas. Não faço isso. Porque naquele momento é mais urgente que a pessoa fale do que ela precisa falar, entendendo que é o primeiro contato e lembrando do que a gente já falou, que pode ser que aquela pessoa nunca volte. Então, ter dados de anamnese não é prioridade para mim no primeiro atendimento. A prioridade no primeiro atendimento é acolher aquela pessoa, é permitir que a pessoa fale, é ouvir a pessoa, é dizer como eu estou disponível, como o meu trabalho funciona, é o vínculo terapêutico. Então, para garantir esse vínculo terapêutico, faz muito mais sentido que eu esteja inteira e atenta ao que a pessoa realmente quer e precisa me dizer naquele momento, do que eu esteja presa a um roteiro de entrevista, tá? Então, eu não faço anamnese. Tem gente que chega... Exemplo, um paciente acabou de acabar o namoro e chega querendo muito falar do término do namoro. Nessa primeira sessão, ele tá tão angustiado para falar do término que ele não vai ter tempo de falar da família, do trabalho, não vai. E não precisa eu estar perguntando isso, eu tenho que ouvir sobre o término do namoro. E nas próximas sessões, se o paciente fica, eu vou ter a oportunidade de avaliar melhor, de questionar, de perguntar mais, de entender todas as outras questões, né? Então, eu tenho uma ficha para cada paciente, eu preencho essa ficha. No máximo, eu pergunto, geralmente não na primeira sessão, da segunda em diante, os dados básicos. E pronto. Agora, um dado que é bem interessante de pegar no primeiro atendimento é o contato de alguém. Contato de outra pessoa que não seja o paciente, né? De um filho, de uma mãe, de um marido... Porque por algum motivo você pode tentar entrar em contato depois e não conseguir. Vamos supor que o paciente se interna por Covid e você não consegue entrar em contato. Então você precisa ter o contato de outra pessoa para fazer o contato, caso não consiga com o paciente, tá? Então, considerando que nesse primeiro atendimento não há necessidade de fazer uma análise profunda, uma avaliação muito complexa, muito completa, fazer interpretações, né, não é sobre isso o primeiro atendimento, tá? É mais sobre escuta, acolhimento e vínculo, certo? E fazer encaminhamentos necessários. Então, se você percebe, por exemplo, que o paciente está com sintomas muito, muito graves, psíquicos, e precisa urgentemente ser acompanhado por um psiquiatra, você vai encaminhar. Raramente eu faço esse encaminhamento na primeira sessão, raramente, avalio por muito mais tempo, mas pode ser que a pessoa esteja em situação de surto ou se encaminhando para isso, ou a pessoa pode estar com um problema de saúde grave e ainda não ter procurado ajuda médica, então a gente vai reforçar a importância dela procurar aquela ajuda, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários, assim como aquele atendimento no contexto de crise mesmo, e a gente vai, de novo, identificar os recursos e nomear os recursos da pessoa, certo? Então, mais uma vez, a pessoa vai falando, né? Fala da sua dor. E no meio dessa fala, ela diz, mas ainda bem que eu tenho os meus amigos.
porque eles estão fazendo toda a diferença nesse momento. E aí no final você diz, ainda bem que você tem os seus amigos, aproveite, usufrua, eles têm um papel importantíssimo no seu processo de enfrentamento a essa situação dolorosa, né? Então a gente reforça a importância dos recursos que aquela pessoa tem para justamente facilitar o acesso dessa pessoa aos seus próprios recursos, ok? O primeiro atendimento é basicamente isso, também em clínica. E tem um exercício que eu tenho pensado muito sobre ele ultimamente, que pode nos ajudar muito nesse reconhecimento, identificação e fortalecimento dos recursos, tá? Também não é algo muito para o primeiro atendimento, mas é algo muito interessante para o processo, que é a gente ir colecionando o recurso do paciente. Na verdade, ele vai colecionando, né? A gente vai só o ajudando a reconhecer esses recursos para colecionar. Então, eu pensei muito recentemente nessa atividade, nesse exercício, como uma forma de colocar em prática, de concretizar mais essa identificação dos recursos. E aí eu sugeri para uma paciente, pretendo sugerir para outros, que a pessoa pegue uma caixa, e isso é interessante que você faça também enquanto terapeuta, porque tudo que a gente vai aplicar é interessante que a gente já tenha feito antes, e que a pessoa pegue uma caixa qualquer, e sempre que a gente identificar na terapia um recurso, a pessoa escreve e coloca lá. E aí ela vai fazendo uma coleção de recursos, que ela pode rever quando ela precisar, quando ela estiver se sentindo muito fragilizada, ou em algum momento da terapia que a gente considera importante que isso aconteça, né? Então, quero deixar também esse exercício aqui, para que vocês façam e me digam o que vocês acharam dele, tá? E é uma proposta que, de uma forma mesmo de aplicar na prática isso, e vai ficando muito claro, mas independente desse exercício ser feito ou não, o terapeuta precisa ter esse olhar muito treinado para identificar os recursos do paciente. Ou recursos que ele ainda não tem, mas pode acessar, mas pode se aproximar. Certo? E essa é uma forma, mas se não é assim que você vai fazer, o que você vai fazer é ao longo da fala dele, seja no primeiro atendimento ou em outros atendimentos, você vai listando na sua cabeça e você devolve para ele depois. Exemplos de recursos, só para ficar mais claro. Uma paciente chega, me fala da vida dela, de todas as dificuldades que ela tem, e falando das dificuldades, ela fala de uma relação de proximidade com uma pessoa da família, com uma irmã, por exemplo. Ela fala de que a condição financeira dela é segura, né? Ela fala do quanto que ela lutou, mas que ela tem muito esse esforço dela para lutar, para conquistar o que precisa. Então, tudo isso são recursos que a gente vai identificando e que a gente pontua, nomeia para o paciente, certo? E aí, outra coisa que é bem importante é a gente não assumir o papel de alguém que vai resolver os problemas daquele paciente, seja num contexto de desastre, seja num contexto clínico. A gente não tem a solução dos problemas daquele paciente e a gente não pode assumir que nós aqui teríamos, né, e não ele ou ela. E não menosprezar e não minimizar a capacidade do próprio paciente de lidar com os seus problemas, tá? Então, é confiar e é reforçar essa própria capacidade dele. E, além disso, é interessante sempre fazer um trabalho de validar os sentimentos da pessoa. Então, a pessoa está desesperada porque aconteceu alguma coisa, e é importante dizer, inclusive informar para a pessoa que aquela reação emocional é muito esperada no contexto que ela está vivendo. Tá? Que não é porque ela tá entrando numa crise maior ainda, é porque é natural se sentir daquela forma, certo? Então, informar as pessoas que aquilo que ela tá sentindo é muito esperado, é importantíssimo em situações de crise. Para ilustrar tudo isso que a gente conversou até agora, eu vou falar para vocês de um projeto que eu participei para atendimento voluntário para profissionais de saúde que estavam na linha de frente no início da pandemia, nos primeiros meses da pandemia.
E eu vou falar especificamente de uma paciente que eu atendi nesse projeto. Tá? O projeto foi um grupo de psicólogos aqui do Ceará que se reuniram, que pensaram em uma forma de contribuir com atendimento, com assistência psicológica para esses profissionais, né? Foi definido o enquadre, as sessões eram mais curtas, de 40 minutos, a frequência podia ser semanal ou não, contanto que no total fossem 8 atendimentos. E aí a gente foi... divulgou o projeto, os pacientes nos procuraram, o atendimento era remoto, e aí eu recebi alguns pacientes nesse projeto, né, durante os primeiros meses de pandemia. As pessoas estavam muito nervosas no início, com muito medo de se contaminar, de contaminar os familiares, né, vivendo uma situação muito estressora nos hospitais, certo? E aí foi assim que eu comecei a atender os pacientes desse projeto. Teve uma paciente especificamente que estava, assim, no nível de estresse, de ansiedade, de medo muito alto. Ela trabalha em uma unidade de saúde que estava fazendo, né, prestando atendimento direto a pacientes com Covid, e aquilo estava gerando nela um medo imenso. Primeiro que ela tinha muito medo de se aproximar dos pacientes com Covid, ela tinha muito medo de se contaminar. E aí, durante o nosso processo, né, das 8 sessões, que durou 2 meses, ela inclusive se contaminou, teve sintomas leves, né? Então ficou tudo bem nesse aspecto. Mas ela tinha muito medo de se aproximar dos pacientes, ela tinha muito estresse com a equipe de saúde, estava todo mundo com os nervos à flor da pele. Ela tinha muita raiva porque não havia EPI, equipamento de proteção individual, suficiente. Então, imaginem a situação. Nesse período da pandemia, tá? Esses profissionais só podiam usar um equipamento por dia. E se eles fossem ao banheiro, eles precisavam tirar o equipamento, jogar no lixo e pegar um novo EPI. E isso precisava ser evitado ao máximo porque não havia EPI suficiente. Então, os profissionais evitavam de tomar água para não precisar ir ao banheiro. Tá entendendo o nível de risco e de estresse envolvido nesse contexto, nessa situação, né? Uma situação de morte, cenas de horror, estresse na equipe. E uma das coisas que mais tocava ela, que mais mexia com ela, era a impotência. Por quê? Essa unidade de saúde estava superlotada, certo? E ela não conseguia dar assistência adequada para todos os pacientes. Então, era tanta urgência, era tanto paciente precisando de um atendimento mais urgente, de uma intubação, alguma coisa assim, que às vezes ela deixava de higienizar um outro paciente, né? Porque não dava tempo. E isso estava acabando com ela, porque ela simplesmente não conseguia fazer o melhor. E aí ela ainda via outros profissionais que não cumpriam o seu papel, a sua parte, ela queria assumir ainda outras responsabilidades. Ela tinha uma sensibilidade de querer muito que os pacientes pudessem entrar em contato com os familiares, né? Então, ela fazia esse serviço que, na visão dela, eu acredito que seja assim, era uma função, uma atribuição do serviço social. Né? Então, ela queria fazer tudo para minimizar o desconforto daqueles pacientes, sendo que não dava, efetivamente, ela não tinha condições de oferecer tudo isso, e ela também estava em uma situação muito vulnerável, muito fragilizada, com muito medo e muito angustiada, tá? Então, diante de toda essa situação, primeiro eu ouvi, né, entendi o contexto dela, a crise que ela estava vivendo, as características dessa crise, avaliei quais eram os riscos maiores a que ela estava exposta, né? Havia um risco de contaminação que se concretizou, havia um risco de não atendimento de necessidades básicas, de alimentação, de banheiro, né? Havia um risco de exaustão, porque ela passava horas nesse ritmo muito intenso de trabalho, brigando com alguns colegas, se sentindo injustiçada porque não tinha equipamento suficiente. Enfim, esses eram os riscos envolvidos,
tá? E aí também observando os recursos dessa paciente. Como recurso, ela tinha que, embora ela tivesse conflitos com a equipe, ela tinha pessoas muito próximas nessa equipe, amigas, outras enfermeiras ou técnicas de enfermagem, e elas se apoiavam, né? Aquelas que estavam ali se dando bem, que compartilhavam de uma mesma visão daquela situação, se apoiavam muito. Então tinha um dia que ela estava com muito medo de entrar no atendimento aos pacientes entubados, e aí ela trocava com a amiga por um ambiente que era um pouquinho menos arriscado, e outro dia elas faziam essa troca de novo, tá entendendo? Então aqui é só um exemplo bem claro de como alguns fatores podem funcionar como risco e como proteção. No caso aqui, a equipe dela funcionava, às vezes como risco e às vezes como proteção, tá? Ela tinha um relacionamento muito forte e seguro com a família, né? Ela se sentia muito apoiada pela família, ela tinha acesso em casa aos recursos para atender necessidades básicas, né, uma casa confortável, ela podia dormir bem, ela conseguia dormir bem, ela podia se alimentar bem, ela se alimentava bem. Então, todos esses recursos foram importantes para que ela conseguisse navegar essa situação. E aí, como foi a minha atuação com ela, né? Primeiramente, eu ouvi, eu acolhi, eu fiz esse trabalho de validar as emoções e os sentimentos dela, no sentido de que e de informar que aquela reação emocional que ela estava tendo era muito esperada diante da situação, né? Então, eu falava para ela, é natural, é esperado que você esteja se sentindo tão angustiada, tão estressada, com tanto medo e tão ansiosa. Você está vivendo uma situação em que você vê as pessoas morrerem sem poder fazer muita coisa, que você vê as pessoas internadas sem ter contato com os familiares, que você gostaria de poder fazer muito mais, mas você não faz porque você é uma pessoa só. Então é muito natural que você esteja assim, né? Então primeiro fiz essa parte, e aí depois eu fui vendo coisas que me surgiram no atendimento com ela, que eram de como é que a gente poderia lidar com aquela situação dela. E aí, o que é que eu falei para ela, que ela depois me falou que tinha sido muito importante. Uma das coisas que eu falei foi, quando você vai para o seu plantão, você já fica muito angustiada, ela já ficava angustiada na noite anterior, porque no dia seguinte ia dar plantão. Eu sei que é angustiante, você tá me dizendo que é angustiante, eu acredito, deve ser difícil ficar esse tempo todo lá, mas quando você iniciar o plantão, lembra que o plantão tem fim, tem hora para acabar. Você vai começar, você vai ter um dia desgastante, de fato, mas esse dia desgastante vai acabar, você vai voltar para casa, você vai descansar, você vai encontrar os seus familiares, você vai ter momentos de relaxamento. Né? E aí eu fui dizendo e pontuando sempre isso para ela. E ela disse, para mim foi só algo que me veio durante o atendimento. E para ela fez muita diferença. Ela disse que esse pensamento de que essa situação aqui tem começo e fim gerou um alívio enorme nela. E aí outra questão que nós trabalhamos foi de ela compreender as limitações dela. Né? Não só as limitações dela enquanto profissional, mas as limitações do contexto, que ela não podia fazer tudo o que ela gostaria de fazer, infelizmente não dava. E se ela fosse insistir nessa conduta de fazer mais do que o que ela dava conta e de assumir ainda a função de outros profissionais da equipe, ela ia apenas se frustrar cada vez mais, se sentir cada vez mais impotente e ela nunca ia sair desse looping. Então, eu sugeri e trabalhei com ela, né, que ela deixasse claro para ela mesma o que é que ela pode fazer. Então, eu fiz essa pergunta, tá, qual é a tua função nesse contexto? O que é da sua função e que você consegue fazer? Aí ela me disse, é isso, isso e isso. Então pronto, foque em fazer essa parte. Se você puder fazer mais, ok, mas entenda que o seu papel é esse e que você não está sozinha nessa equipe para dar conta de toda essa demanda, por maior e mais complexa que ela seja. E aí ela foi fazendo isso,
né, de entender o que era realmente o papel dela, o que ela realmente podia fazer e conseguiu fazer bem essa parte. E aí, como houve o alívio do estresse, o alívio do medo de se contaminar, porque ela já tinha se contaminado. E outra coisa que aconteceu também ao longo do nosso processo foi que a realidade mudou completamente. Então, no início do processo, a gente estava aqui em Fortaleza no auge da crise, né, assim, no nível máximo de lotação dos equipamentos de saúde, e no final aliviou muito. Acho que na última semana, a parte de campanha desse equipamento de saúde já estava sendo desmontada. Então, isso somado às intervenções, né, do processo, gerou um alívio muito grande, ela ficou bem e a gente encerrou o processo, ok? No caso dela, eu considerei que aquele atendimento tinha sido o suficiente, né? Atendi outras pessoas, no entanto, que eu considerei que a pessoa precisava dar continuidade a um acompanhamento especializado, então eu fiz os encaminhamentos necessários. Certo, Tecila. Então agora eu já entendi o que é importante para esse primeiro atendimento, seja no contexto clínico, seja em outros contextos de atuação da psicologia, seja em contextos de desastres e emergências. Mas aí eu te pergunto, e se o paciente ficar? Supondo que é um paciente que procurou na clínica e esse paciente vai dar continuidade ao processo. Como é que eu vou lidar com esse paciente que quer dar continuidade ao processo e que vai trazer uma demanda que é muito complexa, que é muito grave, que é muito difícil de sustentar? Bem, primeiro de tudo, você precisa se preparar para isso e se cuidar continuamente, tá? Lidar com... A gente pode ter essa impressão de que sai da faculdade de psicologia preparada para lidar com situações graves, mas a gente não sai, não. Então, você precisa se cuidar constantemente. Você precisa se dar condições e permitir que o processo tenha condições de aprofundar. E todo processo que aprofunda traz muita dor. Se acessa essa dor, sabe? Assim como também acessa potencial, como também acessa muita coisa massa, acessa muita dor. E sustentar um processo com muita dor envolvida não é fácil para ninguém. Então você precisa se cuidar muito. E você precisa se comprometer com esse cuidado contínuo. E aí tem muitas coisas que você pode fazer para isso, como sua própria psicoterapia, como supervisão, como criar rituais de relaxamento, nos quais você possa, né, se fazer um trabalho ali entre um paciente e outro para sair um pouco daquela situação, né, da conexão com aquela situação mais grave que você acabou de atender. Você vai criando rituais que pode ser de meditação, por exemplo, e você vai aprendendo o que é que funciona para você, para que você se fortaleça, que se prepare para dar conta e sustentar esses atendimentos que trazem demandas mais profundas e mais dolorosas. E para isso, né, é muito importante que a gente entenda como é que isso pode funcionar e acontecer na prática. Por isso que a aula de amanhã vai ser uma aula muito mais prática, certo? Amanhã a gente vai fazer a análise do caso da Marta. Lembra do filme que eu indiquei para vocês, que eu sugeri que vocês assistissem e anotassem ali os recursos e os riscos que você consegue identificar e o que seria importante para o primeiro atendimento da Marta. Enfim, eu vou compartilhar com vocês o que eu pensei e o que eu vi sobre o atendimento da Marta. Sobre o caso da Marta, né? E quero muito ouvir de vocês também. Então, quem já assistiu o filme já pode comentar aqui o que achou, o que identificou de recurso. E na próxima aula eu vou trazer o que foi que eu pensei sobre a análise dessa personagem. Combinado? Então, a gente vai ter esse momento de análise do filme. A gente vai fazer uma meditação guiada, certo? Eu preparei uma meditação bem especial para justamente aliviar esses momentos de estresse, uma meditação que pode funcionar como esse ritual que vai nos reenergizar, que vai nos ancorar, nos trazer mais para a realidade e vai nos dar condições de continuar o nosso trabalho mesmo quando a gente faz um atendimento muito doloroso, tá? E aí, além disso, dessas atividades que são mais práticas na próxima aula, eu vou contar para vocês sobre o curso
que eu estou ofertando. Porque o que que acontece? Esse curso que estamos fazendo essa semana corresponde ao primeiro módulo de um curso maior, mais completo, mais profundo, que eu vou oferecer para vocês na próxima aula, certo? Eu preparei o curso, esse que é gratuito, esse que vocês estão fazendo agora, eu procurei trazer o máximo de informação importante possível para que vocês tenham uma experiência completa com esse curso. Se quem não fizer, quem não der continuidade ao próximo curso, não vai ser prejudicada no que aprendeu nesse aqui. Porque nesse primeiro módulo, a gente está fazendo tudo o que a gente vai fazer nos próximos módulos, que é as aulas teóricas, as aulas práticas, a meditação guiada, a análise de filme, tudo isso vai rolar. Tá? E o grande diferencial desse curso é justamente a aplicação prática, porque eu sei que esse é um vácuo que existe na psicologia, nem sempre a gente tem a oportunidade de praticar o que a gente está estudando. E por isso o curso tem esse foco na prática, né? Enfim, amanhã eu conto tudo para vocês, de como é que vai funcionar o curso, dou mais informações, mas agora vamos voltar para a aula de hoje e vou te pedir mais uma vez, te convidar a deixar aqui embaixo comentários sobre a aula de hoje, o que você achou, o que você ficou com dúvida, o que faltou, o que você concorda, o que você discorda, para a gente dar uma aprofundada nesse diálogo. Pode ser? Então, eu te espero para a próxima aula, que vai ser essa aula prática, que eu vou te contar tudo bem direitinho sobre o curso maior, mais completo e mais profundo, para aprender a identificar e fortalecer e cultivar os recursos dos pacientes para enfrentar situações adversas. Até a próxima aula!